Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem em suas casas, nos seus trabalhos. Vamos fazer então a nossa prece de abertura para nos preparar para a palestra. Eu convido a todos a cerrar os nossos olhos do corpo físico e imaginarmos nesse momento nosso Mestre Jesus à nossa frente, a nos dizer: filho amado, filho querido, companheiros de jornada, aqui estamos todos nós, Senhor Jesus. Graças à Tua bondade de nos conceder este momento, após nosso dia de trabalho, nosso dia de luta, para que possamos, Senhor Jesus, nos banharmos na sabedoria, no conhecimento que o Espírito tanto almeja, dos temas que a espiritualidade nos reservou. E assim, Senhor Jesus, pedimos nesses instantes, enquanto alimentamos o nosso espírito, possamos receber da espiritualidade amiga aqui presente e nos lares que nos assistem a presença divina, para assim repor as nossas energias, se possível curar os nossos males, dando força para a nossa jornada. E sobre as vossas bênçãos, amado Mestre, pedimos a Ti então a permissão para darmos por início a nossa palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos no ano de 1830. Na espiritualidade superior, há uma movimentação, há um plano para trazer à Terra, ao conhecimento da humanidade, o Consolador prometido. Planos se fazem para a América do Norte, planos se fazem para a Europa. Para o Brasil, para a terra do cruzeiro, precisamos também fazer um plano. Porém, o Brasil ainda é colônia, não tem uma estrutura para assim receber todo o ensinamento e todo o preparo necessário que o Consolador prometido necessita. Então, é convocado um espírito da esfera crística, para que assim, na sua missão de divulgação e de defesa da doutrina espírita, possa reencarnar na terra do cruzeiro, cuja missão era ser um médico dos pobres, cuja missão era ser divulgador e defensor da doutrina espírita, cuja missão era ser o apóstolo de Cristo reencarnado. Então, no dia 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, especificamente na cidade do Riacho do Sangue, no município do Ceará, hoje conhecido como Jaguaretama, o casal Antônio e Fabiana e o pequeno Manuel Soares recebem no leito dos seus lares um espírito de caridade, que recebe o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. O menino nasce numa família de condições sociais boas. O seu pai, um ex-militar da milícia do Império, viviam na fazenda em condições tranquilas. O menino cresce sob o apoio do seu irmão, gostando muito de brincar com as outras crianças. Aos 7 anos, seu pai então o coloca na escola Vila do Frade, mas logo percebe que o menino se diferencia das outras crianças. Ele possuía
exigência diferenciada. Tanto que com 10 anos de idade, na falta do professor, lá estava ele dando aula para os seus amiguinhos, como se fosse um professor. Aos 11 anos de idade, em 1842, a família foi obrigada a fugir do Ceará para o Rio Grande do Norte, justamente na Serra do Martins, eles foram se hospedar, devido a perseguições políticas por o seu pai. O seu pai, uma pessoa boníssima, não sabia dizer não. As pessoas vinham até os familiares e emprestavam dinheiros e bens, ele fornecia, mas não sabia cobrar. E isso foi indo até a falência da família. Nas escolas que Bezerra estava matriculado, com 2 anos de estudo em latim, ele superou o professor. Ele já dava aula para o professor. Com 19 anos de idade, ele vai alçar novos voos. Ele vai, então, seguir o seu sonho na cidade grande. Ele gostaria de ser médico. Então, ele reúne os seus parentes e empresta 400 mil reais. E ele, então, pega o vapor, Pará, que era um barco a vapor que levava ele por 18 dias e desembarcou, então, na cidade do Rio de Janeiro. Chegando na cidade do Rio de Janeiro, ele foi se hospedar na rua Mata Cavalo, e ali numa casa que foi alugada pelos seus parentes. Ele mal se hospedou, ele correu para fazer a inscrição na faculdade, porque ali era o último dia. Chegando na faculdade, era acima das 16 horas, e os portões já estavam fechados. Adolfo, então, ficou apavorado. Muito triste, aquilo o abalou. Abalou de tal jeito que ele, então, subiu as escadas, se sentou com a cabeça entre as pernas e ali começou a marejar os seus olhos. Porque ele perdeu um ano. Ele teria que voltar para o Ceará, aguardar um ano para a rematrícula. Mal ele, então, percebeu o que se passava ao seu redor. Na base da escada, havia uma menina, de 9 anos, com seu vestido rendado, brincando, perambulando, toda sarapatel, sobre os olhos atentos da mucama escrava. Essa menina, então, tem uma intuição e olha para cima e vê Adolfo naquele estado. Ela, então, tem a intuição de se aproximar dele. Chegando perto de Adolfo, ela fala: moço, você está triste? E ele, não querendo perturbá-la com o seu problema, fala: não, só estou preocupado. E ela fala: moço, você está triste? Ele fala: um pouco. Por quê? É que eu vim do Ceará. E eu vim justamente para fazer a matrícula na universidade, na faculdade de medicina. Só que eu cheguei atrasado. E eu perdi as inscrições e eu vou ter que voltar para lá. Então a menina para, olha para ele e pega em sua mão. Vem comigo. A mucama não entendeu nada, nem ele foi arrastado. Ela então empurra um portãozinho do lado do portão central e corre pelo corredor junto com ele. E vai passando as salas. Quando então chega no final, a última sala, diretoria. Ele para, o nome que estava escrito embaixo, Dr. Cruz Jobim. Ele sabia que era Cruz Jobim. Cruz Jobim era um médico conceituado da época, um médico muito famoso do Rio de Janeiro, e quem inaugurou aquela faculdade, e era o diretor. E ela então vai bater na porta. Ele fala: não posso entrar aí. De jeito algum, não vou perturbar o Dr. Jobim com a minha inscrição, de jeito algum. E ela bate: vem comigo. E bate, a mucama estava já desesperada. E ela bate, escuta lá de dentro: pode entrar. Ela enfia a cabeça para dentro da porta. Coisa de criança. Papai, posso entrar? Pode. Papai, eu tenho aqui um amigo meu que veio do Ceará. Você sabe onde que é o Ceará, papai? Pois é. E ela abre a porta e aparece o Dr. Bezerra. Pois é. Ele disse que se perdeu e não chegou aqui atrasado e não conseguiu fazer a matrícula. Mas eu garanti que o senhor, pela sua bondade, ia matricular. Não é mesmo, papai? O Dr. Jobim levanta, se aproxima de Adolfo e fala: Adolfo, é verdade que você veio do Ceará? Sim, é verdade, eu vim de lá justamente para estudar.
e você se atrasou, você perdeu, o que aconteceu? Você não chegou aqui? É verdade, eu não consegui chegar no horário e perdi a matrícula. Dê-me cá seu documento. E pegou o documento dele. Falou, olha, você está matriculado. Volte amanhã para ver a grade horária e que se brilhe no curso de médico. Mal sabia o doutor Jobim que Bezerra, em todos os seus cursos, em todos os seus anos, ele ganhou a Magma e a Summa Cum Laude, que eram as honrarias maiores dos alunos que chegavam a nota 10 em todas as matérias. E ele conseguiu em todos os anos. Então fica uma mensagem para nós. Quando parece tudo estar perdido, acreditemos. Mesmo que em passos lentos, sobre as palavras de Bezerra. Porque a espiritualidade está do nosso lado, ajudando-nos para concretizarmos aquilo que prometemos quando lá estávamos. Poucas vezes o Dr. Bezerra se manteve desesperado. Era uma pessoa muito tranquila. Mas certa vez, ele estava com a mensalidade atrasada da faculdade e ia perder a sua inscrição. O aluguel, então, nem se falava e ele não tinha mais nada o que comer. Aquela vez ele estava muito desesperado. Quando então ele escutou, bateu a porta. Quando ele abre, um rapaz distinto, roupas elegantes. O senhor é o senhor Adolfo? Sim, sou eu. Pois bem, o senhor dá aula particular? Sim, eu dou aula particular, de reforço. Pois é, eu estou precisando de aulas de matemática para acabar o meu curso da faculdade. Eu estou indo mal. O senhor poderia me dar essas aulas particulares? Sim, eu posso dar, sim. Quanto que é? O Dr. Bezerra não sabia fazer contas. Ele não sabia calcular preços, não sabia cobrar. Sabia contas ele fazia, mas não sabia cobrar. Então, ele fala um valor irrisório. Ele falou, muito barato. Ele tira o bolso e dá. Não, você me paga segunda-feira, quando eu vou preparar o curso, segunda-feira você me paga. Não, fique com esse dinheiro, porque é a mesada do meu pai, e se ficar comigo eu vou gastar na boemia. Acertaram, então, ele ficou com o dinheiro. Naquela semana, a Bezerra pagou a faculdade, pagou o aluguel, comprou até alguma coisinha para comer. Chegou segunda-feira, cadê o aluno? Nada do aluno. Outra segunda, nada do aluno. Bezerra, por sua vez, procurou-o pelo Rio de Janeiro, nunca o encontrou. Não se sabe mais sobre a história desse rapaz. Interessante que com 24 anos Bezerra se forma médico. Já com 25 anos ele entra no Corpo de Saúde do Exército, passando a ser remunerado. Sua vida começou a melhorar um pouco financeiramente. Nesse mesmo ano, ele entra na Academia Imperial de Medicina com um tema que abalou os médicos, que ficaram muito surpresos, que era considerações sobre o cancro encarado do lado do seu tratamento. Foi tão bem aceito que ele passou, então, a fazer parte da Academia de Medicina, e em 1857 também ele passou a escrever para a revista Físico-Química. Com 26 anos de idade, ele pede a conta do Corpo de Saúde do Exército e passa a ser, então, tenente cirurgião, ganhando um pouquinho mais. Em 58, com 27 anos, ele se apaixona por Maria Cândida, e com ela ele teve um casal de filhos. Nesse mesmo ano, com 28 anos, ele então inaugura o seu primeiro consultório médico na Rua da Saúde. Sugestivo, né? E ele então não sabia cobrar, igual o pai dele. Ele não tinha o dom de cobrar. Pagava quem podia, quem tinha e quem queria. Ele não fazia questão. O que ele queria era cuidar das pessoas. Muitas das vezes, Bezerra é quem pagava os remédios dos próprios pacientes que iam lá consultar com ele. Tirava o que ele tinha para ajudar essas pessoas. Com 29 anos, passou a ser redator dos Anais da Medicina, da Academia Imperial de Medicina, e com 30 anos, ele já era muito conhecido no Rio de Janeiro. As pessoas já o enxergavam como uma pessoa boníssima, educada, simpática, e ele foi convidado então a ser vereador. E ele foi por 2 mandatos, fazendo muitos benefícios para a cidade.
Infelizmente, chegando aos 33 anos de idade, a sua esposa veio a desencarnar de um mal súbito. E ele então teve que cuidar dos 2 filhos sozinho. Chegando a 35 anos de idade, ele conheceu, já conhecia, mas ele se apaixonou por Cândida Augusta de Lacerda Machado, e com ela, que era sua cunhada por parte de mãe. E com ela ele teve mais 11 filhos. Já com 37 anos de idade, ele foi convidado a ser deputado geral, que hoje equivale a ser o deputado federal, auxiliando muito a linha férrea, com políticas com leis que ele fez, muito Macaé e a região, tá certo? Nesse período, não se sabe o porquê, ele se tornou agnóstico. Agnóstico é aquela pessoa que ela não é nem ateu e nem crente. Ela não acredita e nem desacredita em Deus. Ela nem nega e nem afirma. E ela justifica que o homem só pode explicar aquilo que está sobre sua consciência e sobre sua limitação. Mas ele também gostava muito de filosofia. Ele lia muito sobre filosofia, era muito culto. E tinha algumas questões filosóficas que ele não conseguia achar respostas. Ele não tinha respostas. E aquilo ele sempre ficava procurando, não chegava a perturbá-lo, mas ele ficava procurando, querendo saber uma resposta sobre questões filosóficas. E engraçado que com 45 anos de idade, ele saindo do trabalho, ele encontrou um amigo dele, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, que traduziu o Livro dos Espíritos. E lhe presenteou com o Livro dos Espíritos. Ele despediu do Dr. Carlos e pegou o bonde. O bonde demorava mais ou menos umas 2 horas para chegar até a Tijuca. Ele pensou, bom, se eu ler esse livro, eu não vou para o inferno, porque era muito criticado na época, porque se trata de uma obra filosófica. Ele senta no bonde, pega o livro despretensiosamente, abre qualquer página. Aí ele nota que o livro é feito de perguntas e respostas. Bom, quando ele leu a pergunta, não é que é aquela pergunta que ele tinha dúvida filosófica. E lá tinha uma resposta muito bem elaborada. Ele se surpreende e fica maravilhado com aquilo. Aí ele pega e abre outra página aleatória, outra pergunta filosófica que ele tinha. E lá estava a resposta. E assim ele vai ficando maravilhado, até as 2 horas se passando. Quando chega no final do ponto, ele pensa, poxa, quem escreveu esse livro foi um sábio. Mal sabendo ele. E aí ele fala uma frase que eu vou repetir na íntegra nas palavras dele, se vocês me permitem. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente. Ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. E aí Bezerra, então, leu o Livro dos Espíritos do começo ao fim, se interessou tanto pela obra, que leu todas as outras obras de Allan Kardec. Infelizmente, quando chegou com os 46 anos de idade, a espiritualidade, forçando ele a sua missão, ele ganha, então, uma dispepsia de natureza nervosa, que é, na realidade, um incômodo de dor e de queimação do estômago. E aquilo ele passou, tanto ele como médico próprio, quanto seus colegas especialistas, e não chegou a nenhuma conclusão. Ele estava desenganado com aquela doença. 5 anos se passaram, e um amigo dele, vendo aquele sofrimento dele, daquelas dores, tentando remédios e tudo mais, ficou sabendo que tinha um centro espírita com um médium, João Cândido de Nascimento, atuando. E ele recebia um médico chamado Dr. Francisco Dias, que fazia 5 anos que tinha desencarnado no Rio de Janeiro. E ele foi lá e fez uma consulta em nome do Bezerra de Menezes. O espírito, então, vai até onde está o Bezerra e retorna e havia a receita e entrega para ele. Ele pegou aquela receita, foi lá falar com o Bezerra e falou, me desculpe, eu fiz uma consulta em teu nome e ele me deu essa receita.
Ele pegou aquilo, achou curioso, porque o amigo dele não conhecia nada de medicina. A doença que estava lá não tinha correlação com a que ele tinha. Mas os remédios que lá estavam prescritos tinham tudo a ver com a receita, com a doença da receita. Aí ele falou, pelo sim, pelo não, vou mandar fazer a formulação. Foi lá e mandou fazer a formulação. Tomou o remédio, em 5 dias Bezerra estava curado. Aí ele falou, bem, eu não acredito que o espírito volte. Mas o fato é que eu estou diante de um caso científico. Alguém falou de mim sem me conhecer. Me consultou sem me analisar. O fato é que eu estou curado. O que ele fez? Eu preciso conhecer esse lugar. E ele foi até lá. Chegando lá, o médium recebeu novamente o doutor Francisco Dias Cruz e ficou conversando com ele praticamente por 2 horas. Teve certo momento que ele começou a perceber nos trejeitos do espírito e no forma do linguajar algo que era assim, muito similar, alguém que ele conhecia. Aí, nessa hora, o espírito se manifesta falando, você acha que eu sou o doutor Francisco da Cruz, não é? É, me parece ser. Pois é, meu amigo, sou eu mesmo. Dr. Francisco foi ex-professor dele na universidade e amigo de vereança. Ele ficou tão maravilhado com aquilo que ele passou então a frequentar o centro espírita e ali conversar com outros espíritas. Para reforçar essa sua fé, em 1882, sua esposa, também passando pelos médicos normais, os médicos da Terra, foi diagnosticada com tuberculose, mas não se curava. Quando passou pelo médico espiritual, viu que era um problema uterino. Dando o remédio, ela se curou. Aí a fé dele se fortificou ainda mais. Já no ano de 1883, começou um ataque contra a comunidade espírita e contra as manifestações do Consolador Prometido. Então, não se podia fazer reuniões espíritas, não podia se divulgar a doutrina espírita, havia leis para isso. Um amigo de Bezerra de Menezes, o Augusto Elias da Silva, da FEB, consultou Bezerra porque ele tinha muito conhecimento nessa área política, médica, era conhecido, ele tinha um bom relacionamento com a sociedade, todo mundo respeitava o Dr. Bezerra de Menezes. E perguntou, como eu posso então redigir no artigo que ele fez mensalmente chamado Consolador, que até hoje existe na FEB, artigos que defendam o espiritismo sem agredir a lei. Adolfo gostou do desafio e começou ele mesmo a escrever para o Consolador sob o pseudônimo de AM. E isso foi a defesa que ele foi gerando. Tanto que no dia 16 de agosto de 86, no Palácio, no Salão da Conferência da Guarda Velha, perante 2.000 pessoas, ele se declara espírita. Aquilo abalou a sociedade. Como alguém tão culto igual a ele, alguém tão estudado, um político, passa a se declarar espírita. Mas aí deu força para aqueles que não tinham coragem de se declarar. E aí foi dado estupim. E foi perdendo-se a força daqueles que estavam contra a doutrina espírita. Tanto que ele decidiu ferrenhamente defender a doutrina espírita, que ele foi presidente da FEB por 2 mandatos, não consecutivos. Um em 1889 a 1890 e o outro em 1895 a 1900. Com 56 anos de idade, esse espírito já havia perdido 10 dos seus 13 filhos. Todos dignamente, todos respeitando a lei de Deus, sem se desesperar, sem perder a compostura, dignamente entendendo as vontades do Pai. Tanto que uma dessas vezes a sua esposa correu para o seu consultório pedindo ajuda para que sua filha estava em estado deplorável, estava praticamente desencarnando. Ele então pega a sua mala e vai saindo do consultório com ela, quando então uma mãe entra desesperada para que ele atenda o seu filho, que estava também em situação de dúvida. Ele olha para sua esposa e diz, meu amor,
vai com Deus. Que Jesus cuide de nossa filha, mas eu tenho que cumprir com as minhas obrigações. E ele foi com essa mãe atender seu filho. Receitou tudo, voltou. E ele estava tão assim já nessa expectativa dos filhos que perdeu, que ele estava com aquela sensação de chegar em casa e a filha ter desencarnado. Mas foi o contrário. Quando ele chegou em casa, a menina estava brincando. Ele olhou para sua esposa e falou: viu, meu amor, Jesus é melhor médico do que eu. Ele tinha um filho que tinha problemas mentais. E faziam 5 anos que esse menino não saía da cama, não conversava com ninguém. E numa das reuniões mediúnicas da FEB, ele então, como doutrinador, como dirigente, ele estava dialogando com o espírito obsessor do seu filho. Num processo que vinha a vidas passadas, entre brigas, discórdias, nesse entrelaçamento. Só que o espírito se manifestou depois do final da reunião, dizendo que a paz e o amor que Bezerra de Menezes transmitiu para ele foi tamanha que ele se convenceu em deixar essa vingança de lado. E ele iria deixar o filho dele. Só que ele fala assim: Bezerra, saiba que eu estou numa simbiose com o seu filho, desde que ele nasceu. Ele me doa fluidos, eu lhe dou energias, forças. Ao contrário, ele me doa forças e eu lhe dou fluidos. E se eu deixá-lo, ele vai desencarnar. E eu vou deixá-lo desencarnar. Então corra para a sua casa que seu filho vai morrer. Bezerra acabou a reunião, se apressou. Quando chegou em casa, sua esposa vem descendo correndo a escada. Bezerra, Bezerra, nosso filho voltou à lucidez. Venha, 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 venha. E eles subiram lá. Nesse instante, Bezerra então pega seu filho. Ele olha para o pai e fala: papai, perdoa-me, papai. E repete: papai, perdoa-me. E fecha os olhos e desencarna nos braços de Bezerra de Menezes. Nesse momento, meus irmãos, Bezerra ouve no seu ouvido um cantar: aleluia, aleluia. Aquele dia era sábado de aleluia. No seu consultório iam aqueles pacientes que eram rejeitados pelos outros médicos. Ele atendia um a um, até o último, sem nunca reclamar. Todos ajudando. E ele tem uma lista no seu desenvolvimento aqui na Terra tão grande, que ele era membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, ele era da Sociedade Auxiliadora das Indústrias Nacional, da Sociedade Físico-Química, sócio e benfeitor da Sociedade Propagandora das Belas Artes, membro do Conselho de Liceu de Artes e presidente da Sociedade Beneficenciarense. Certa vez um homem de posses foi até o consultório de Bezerra. Lá chegando, ele aviou a receita, tudo, e ele perguntou quanto que é. Ele falou: olha, paga quanto você acha que é a consulta? Qualquer coisa. Aí o homem tirou um envelope, pum, colocou na mesa dele. Ninguém viu. Logo entrou a mulher com a criança e ele viu que se tratava de um processo de nutrição. E ele falou: olha, precisa de muita carne, muito leite e ovo. E eu vou te dar um fortificante. A mulher começa a chorar. Doutor, eu não consigo comprar um ovo, quanto mais um fortificante e leite. Aí o que ele faz? Enfia no bolso de cá, no bolso de lá, e olha, ele não tinha nada, ele vê o envelope e pega na bolsa. Então, vai comprar a sua carne, vai comprar o seu leite, seu ovo e o remédio para o seu filho. A mulher sai. Meia hora depois ela volta. Doutor, o senhor está enganado. Não é possível. O senhor me deu 1.000 contos de réis. Um conto de réis? Eu sei que eu tinha um conto de réis, mas era para você comprar o seu remédio, comprar o remédio para o seu filho, alimento para você. Não, não, não. O senhor está errado, é do senhor, não posso pegar. Não, não, eu não preciso, pode ir. E ela pegou e foi. Nesse dia, meus irmãos, Bezerra de Menezes foi a pé para casa, porque ele não tinha dinheiro para pegar a condução.
Outro caso, uma mãe procurou Bezerra, sua filha muito doente, e ele falou, não, ela vai ficar boa, e enviou a receita. Mais uma vez, essa mãe não tinha condições, era muito pobre. E ele, da mesma forma, enfiou a mão no bolso, enfiou a mão, olhou tudo, não tinha com que... anel de formatura que sua mãe lhe deu de ouro. Ele tira o anel e dá para a mãe. Ela, não posso aceitar isso, não. Não é justo. O senhor estudou muito, isso é o símbolo do seu estudo. Não pode não. Não vou aceitar. Não, pegue, leve, venda-o e compre remédio para a sua filha. Não posso aceitar. Minha senhora, esse anel não tem utilidade para mim. Se eu não puder exercer a minha função em toda a sua plenitude, vá. E ela foi. E ele disse uma frase que também, se vocês me permitem que eu leia, que eu acho que devia estar nas universidades junto aos médicos. Ele diz assim: o médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se o atendimento é longe ou perto, quando o aflito qualquer lhe bate a porta. O que não o acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fadigado, ou por ser altas horas da noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com quem pagar uma receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de sua formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única ajuda que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais perderá nos vai-e-vens da vida. Certa vez, saindo de casa, sua esposa disse: Bezerra, nós não temos nada na despensa. Nada. Nós vamos passar fome. E ele fala: confiemos em Deus. Lhe deu um beijo e saiu. Quando ele voltou, como de sempre, sem nada de dinheiro, e ela fala: Bezerra, por que esse exagero? Como assim exagero? Olha quanta comida, não vai dar nem para nós e vai estragar tudo. Quanta comida? Sim, você mandou entregar uma cesta aí na porta de casa. Eu falei: não entreguei nada não. Pois é, deixaram essa cesta. E eles tiveram alimentação por um bom período e não sabiam quem entregou essa cesta. No ano de 1889, a espiritualidade determina que está chegando ao fim a missão desse grande irmão. Então, com 69 anos de idade, no dia 11 de abril de 1900, Bezerra de Menezes é acometido de uma convulsão, uma congestão cerebral, entrando em coma e não mais retornando à carne. Nas esferas espirituais, porém, ele está em um hospital e ouve de longe: Bezerra, acorda, Bezerra. Uma voz feminina. Bezerra, acorda, Bezerra. E quando ele abre os olhos: Celina, minha filha, é você? Celina era a mensageira de Maria. Sim, sou eu, Bezerra. Maria me mandou para que você acorde, porque você já atravessou os portais da imortalidade. Acorde feliz, meu amigo. E nesse momento entra todos os seus parentes e seus amigos e o abraçam. Mas ele escuta lá fora um zum. O que é isso? Aí, o que é isso? Aí a Celina fala: venha ver, meu amigo. E o leva para a janela. Quando ele vai lá na janela, uma multidão. Mas pensa numa multidão. Era muita gente ovacionando-o na frente da janela. E ele fala: quem são? Não os conheço. Não conheço ninguém. Quem são, Celina? Esse, meu amigo, são os desgraçados da terra, esquecidos de muitos, que você, com seu amor e dedicação, nas reuniões mediúnicas, não lhe perguntou nenhum nome, mas os atendeu
caridosamente, lhe dando-os palavras de conforto e de direção. São esses que vêm hoje lhe agradecer, meu amigo. E ele então lhe diz: eu não mereço. Eu não mereço. São aqueles quem você consolou. E aí ela fala, ele fala: a felicidade sem lides não existe. Minha filha, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que semeamos no caminho para atapetar a senda que um dia percorremos. Na terra, Leon Denis lhes pede uma nota lá na França. Quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas também todo o mundo, o verdadeiro Kardec brasileiro. 50 anos passaram-se e resolveram fazer uma homenagem a Bezerra de Menezes nas esferas espirituais. No centro daquela abóboda, de todas aquelas pessoas reunidas, uma intensa luz vem descendo. Todos param em atenção. Daquela luz, então, se faz a figura de Celina, que vem trazer para Bezerra uma mensagem de Maria. Bezerra, você está convidado a deixar essa esfera e partir para esferas mais felizes. Bezerra, então, cai de joelhos, com lágrimas nos olhos agradece e pede misericordiosamente para que Celina interceda junto a Maria, para que ele continue lá. Eu não posso ir para lugares mais felizes enquanto os meus irmãos aqui na terra sofrem. Celina vai e volta. Depois eu volto. E diz a Bezerra: Maria permitiu que você ficasse, Bezerra, o tempo que você achar necessário. Mas saiba que ela, então, te protegerá sobre o seu manto e suas bênçãos divinas. Então, meus irmãos, concluindo, hoje, se estamos aqui, numa palestra espírita, podemos estudar livremente inúmeros livros espíritas, estudar as doutrinas dos espíritos. É porque esse homem um dia veio à Terra e defendeu-nos, e defendeu a doutrina, para que hoje nós temos esta liberdade de podermos professar a nossa fé. Muito obrigado. E assim, meus irmãos, encerrando nossos olhos, nos deixando envolver por essas melodias, e podermos assim, nesses pequenos momentos, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer a espiritualidade amiga, sempre presente, que nos auxilia em quase todos os momentos de nossa vida. E pedirmos até perdão por muitas das vezes não percebermos e na nossa corrida do dia querermos que as coisas sejam feitas do nosso jeito e não como tem que ser. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo por nos permitir aqui estar hoje, nos alimentando de histórias de irmãos que vieram para fazer a mudança, para nos inspirarmos, para que amanhã possamos, nas lembranças de vidas tão bem aproveitadas desses irmãos, seguirmos nos mesmos passos. Assim, Senhor Jesus, eu peço as vossas bênçãos
para que também nos acompanhem no regresso de nossos lares, abençoando também aqueles que lá se encontram, nos aguardando, esperançosos de nosso regresso. E sobre as vossas bênçãos, Senhor Jesus, só temos que vos agradecer e pedir assim a permissão para darmos por término a nossa palestra desta noite. Que assim seja. Graças a Deus.